Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 5 ações para se aposentar já. Você que sonha ter aquela renda passiva vitalícia, não precisar mais trabalhar, curtir com a sua família, aproveitar a vida, ter aí a tão sonhada liberdade financeira, pois então você está no vídeo certo, porque essas 5 ações que eu vou passar aqui para vocês, além delas trazerem uma renda passiva consistente, uma renda que vocês ganham sem fazer absolutamente nada, ainda por cima elas têm um alto potencial de valorização, de trazer um ganho de capital bem acima da média para vocês. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês. E já fiquem comigo até o final, porque para quem ficar eu ainda vou revelar uma estratégia extremamente poderosa para vocês multiplicar o capital no médio a longo prazo. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre aposentadoria, muitas coisas vêm na nossa cabeça, né? Antes da gente falar aqui das ações, para você conseguir retornos consistentes na bolsa, é preciso que você tenha uma carteira estruturada, que pague dividendos de uma maneira consistente. E antes de nos adentrar na parte aqui das empresas, saibam que o retorno médio de uma carteira é muito variável. Por exemplo, tá? O retorno médio para o mercado de ações fica na faixa de 20% ao ano. Então, se você faz ali um investimento que seja de 2.000 por mês, isso aqui é uma média, tá? Se você perpetuar isso por 20 anos, daqui a 20 anos você terá um patrimônio na faixa ali, né? Já vai ser rico tecnicamente pelos juros compostos, 5 milhões de reais. Então perceba que em qualquer cenário, no longuíssimo prazo, você vai ter bastante dinheiro. Mas aí de fato precisa de consistência e você conseguir 20% ao ano não é uma tarefa tão simples assim. Você precisa de boas ações que paguem bons dividendos e que principalmente, pessoal, né? Vocês comprem a excelentes preços. A primeira ação aqui dessa lista, que eu acho que pode trazer uma aposentadoria muito sustentável para vocês, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, o banco aí mais antigo que a gente tem na Bolsa de Valores, existe há mais de 200 anos, então apenas olhando ali por fatores de qualidade, a gente percebe já que ele passa no nosso filtro. Por quê? Porque ele já teve um bom crescimento no longo prazo, já se provou, já superou bastante crises, tá? Inclusive esta crise aqui que o banco tem passado relativo ao agronegócio, ele já vai superar porque já tem perspectiva de recuperação. E todas as crises passadas que o Banco do Brasil passou, elas foram ligeiras e rápidas, propiciando aqui para o investidor pontos de entrada bastante interessante. Olha aqui em 2013, quando o lucro do banco desabou, as ações ficaram baratas, quem comprou se deu bem. 2015 a mesma coisa, 2020 a mesma coisa e o cenário atual tem acontecido da mesma forma. Um momento pontual no Banco do Brasil que aí, consequentemente, tá? Quem aproveitou das quedas está fazendo boas compras. Essa daqui é a minha visão. Lembrando que nada se trata de recomendação. Olhando para o fator de dividendos, o Banco do Brasil já mostra a sua resiliência para quem quer montar uma carteira de aposentadoria. Se nós pegarmos aqui, ó, dividendos pagos, a gente percebe que a média foi de 8,5% ao ano e perceba que nos últimos 10 anos o dividendo de Banco do Brasil cresceu ao todo aproximadamente 209%, que superou a inflação do período. Quando a gente coloca aqui, ó, a taxa anual equivalente, a gente percebe que 10 anos no tempo, né? Um crescimento no dividendo de 209%, isso aqui supera a inflação com muita facilidade. Basicamente aqui o dividendo de Banco do Brasil cresceu 11,94% ao ano. A inflação do período na mesma época
foi de aproximadamente 5% ao ano. Quer dizer que somente os dividendos do Banco do Brasil deram 2 vezes a inflação do período. E o crescimento de lucros e o retorno aqui nas ações também foi extremamente elevado. Fora que hoje o Banco do Brasil, além de ser um bom pagador, você ainda tem a expectativa de valorização, dado de que o banco hoje está abaixo do valor patrimonial. Apenas para ele ser cotado pela sua média de valor patrimonial ou em cenários de euforia, como já aconteceu ali em cenários de euforia em Banco do Brasil, o PVP já chegou em 1,57. Se eu dividir aqui por esse PVP atual de 0,69, temos aqui um potencial de valorização de 127% para as ações do Banco do Brasil, apenas para ele ser reprecificado pelo seu PVP máximo histórico. Isso aqui nem é a máxima histórica, é a máxima de 2019. O banco em momentos anteriores já chegou a ser até precificado em múltiplos mais elevados do que esse PVP que está na tela aqui para vocês, tá? E colocando o PL, o banco não está caro, pessoal. Todo mundo acha que Banco do Brasil está caro, mas ele não está. Ele não está a 8 vezes lucro. Isso aqui é uma pura enganação. Por quê, tá? Quando a gente pega aqui, ó, por exemplo, o valor de mercado do Banco do Brasil, 126 bilhões de reais, o guidance, né, que é a projeção de lucro aqui do Banco do Brasil este ano, está na faixa de aproximadamente ali 23 a 25 bi. Então, supondo aqui 23 bilhões de lucro para este ano, o banco ainda está em 5,4 vezes lucro, está barato. Para ele ficar caro, ele teria que subir ali pelo menos para cima dos R$ 25, que ali já não fica uma extrema barganha, né? Aí o múltiplo já fica mais esticado mesmo. Mas eu acho que nos múltiplos atuais, o Banco do Brasil já se encontra barato. Fora que o mercado pode estar precificando uma recuperação do banco. Então vamos ficar de olho aí, que com o lucro líquido voltando ali forte no ano seguinte, o Banco do Brasil pode já estar bem barato neste curto prazo. Colocando aqui outros indicadores, como o famoso preço justo do Benjamin Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil está descontado, mesmo num cenário pessimista. Porque se eu colocar aqui, né, a relação de preço justo, temos aqui um preço justo de R$ 51,48, que dividido aqui pela cotação atual de 22, potencial de alta de 134% para as ações do Banco do Brasil. Segunda ação aqui da lista, que eu acho que pode trazer aí uma aposentadoria muito interessante para vocês, são as ações da Petrobras, né, pessoal? Petri 4, que é consequentemente uma empresa de petróleo. Então, quando a gente olha ali, vocês vão pensar, ah, Pablo, é cíclica, não pode trazer aposentadoria. Na verdade, não, porque a Petrobras, assim como o Banco do Brasil, ela é estatal. O governo sempre vai precisar da empresa para preencher o seu déficit orçamentário. Então, tem essa perspectiva de ela sempre pagar bons dividendos para nós, tá? Perceba que, de fato, pessoal, quando a gente está construindo uma carteira de aposentadoria, as estatais, elas são empresas excelentes para isso, porque tem essa constância de pagamento de proventos, fora pelo mercado bater nas ações, deixar ali os múltiplos mais depreciados, trazem para nós aqui, né, essa assimetria de conseguir um dividend yield acima da média nessas empresas. Se nós pegarmos o retorno de Petro nos últimos 10 anos, foi de 1.200%, que superou mais de 24% ao ano no período. Basta vocês quantificar isso aqui na taxa equivalente, 1.274% de retorno em aproximadamente 10 anos, isso aqui dá uma rentabilidade quase 30% ao ano, pessoal. Então, Petrobras aqui foi bem diferenciada no quesito rentabilidade. Mas essa rentabilidade, ela não veio ali com perenidade, veio com muita volatilidade, tá, pessoal? Você tem que ter estômago para ter ações cíclicas. E grande parte desse retorno veio do dividendo pago da empresa. E é muito simples. Com o dividendo que a Petrobras pagou ali de 17%, supondo aqui ao longo dos anos, e a empresa cresce a uma taxa média de 8,5%, você teve justamente esse retorno, acima de 25% ao ano, tranquilamente. Fora que teve épocas que Petrobras chegou a pagar até mais, né? Então a gente pega aqui o dividend yield, ó, 67% de yield em 2022. Isso aqui superou qualquer nível de empresa aí pagadora de dividendos da bolsa. Então quando a gente pega aqui, ó, crescimento da Petro projetivo, vamos supor aqui, ó, né, menos 30% de payout vezes ROIC na faixa de 13%, crescimento médio de 9,1%. Como a empresa pagou uma média de 0,21% ao longo dos anos, ela trouxe esse retorno de crescimento aí embutido no preço da ação, de retorno embutido no preço da ação, de 30,1% ao ano. Isso vai se replicar? Eu acho que não. Eu fico ali com uma margem um pouquinho mais apertada, mas ainda assim um retorno de 20% a 19% ao ano é esperado nas ações da Petrobras, a não ser que a commodity, obviamente, acabe se valorizando. Aí é outro cenário. E colocando aqui, né, em perspectivas de preço justo,
a Petrobras já se encontra muito barata, porque quando a gente joga o preço justo do Graham aqui na empresa, o preço justo é de R$ 79,23, que dividido aqui pela cotação atual de R$ 30, potencial de alta de 164% na cotação, tá? Então perceba que Petro tem sim uma boa margem tanto para se valorizar e de continuar te pagando bons proventos, já que caso o preço do barril continue acima de $40, a empresa continua pagando um mínimo de 4 bilhões de dólares, fora o seu operacional que você já pode receber aqui com Petrobras, tá? Terceira ação aqui dessa lista, pessoal, as ações da CEMIG, agora entrando no setor de energia elétrica. Portanto, a CEMIG, ela é uma estatal do governo de Minas Gerais. E é uma empresa que sempre pagou dividendos com muita consistência e gerou um belíssimo retorno para o acionista, 577% de retorno nos últimos 10 anos. Isso aqui dá uma taxa média, tá? Isso aqui que a ação ainda está subprecificada, 577% de retorno. A CEMIG trouxe 21% ao ano de retorno nos últimos 10 anos. Isso aqui é um retorno bem acima da média, batendo vários índices de mercado. E hoje a empresa tem essa consistência no pagamento de proventos, tem ali um bom payout, então para você que olha para dividendos, a CEMIG pode ser uma excelente opção, fora que a ação está barata. Claro, esse ano teve resultado extraordinário por conta de alienação de ativos, mesmo assim, o lucro líquido da empresa ainda é bilionário e cresce uma taxa interessante, né? Perceba aqui, ó, 2024, né, foi ali de 5,7 bi. Qual que foi a média de crescimento da CEMIG para a gente ter ali uma perspectiva de lucro para este ano sem extraordinário? Vamos ver. 1 menos payout médio vezes ROIC médio. Como a empresa tem dívida, a gente olha para a ROIC. Qual que foi o ROIC médio da CEMIG? Foi de 13% ao ano, mesmo de Petro, né? Colocando aqui na média, vamos colocar. Então, consequentemente, crescimento médio de 9,1% ao ano na CEMIG. E se ela teve um dividend yield médio aqui na faixa de 8 a 9, consequentemente você teve justamente esse retorno embutido no preço da ação de quase 20% ao ano aqui no período, tá? E agora, pessoal, algo bem interessante, ó, supondo que o lucro da empresa cresça para este ano aproximadamente 10%, tá? Vamos supor, aí ela pode lucrar 6,3 bilhões para este ano. Qual seria o preço-lucro hoje da ação? Seria de aproximadamente, ó, pegando aqui, né? 35 bilhões de valor de mercado e dividindo por 6,30, supondo 6,3 bilhões. PL de 5,5. Então perceba que ela ainda está muito barata. 5 vezes de PL, isso aqui é muito baixo, tá? A empresa está sendo negociada pela metade do valor justo quando a gente olha para a PL, porque o valor justo da CEMIG fica na faixa de 9 vezes. Então, considerando aqui um LPA ligeiramente menor, 22,5 vezes, né? Um LPA na faixa de 2,17, vamos supor com um lucro líquido ligeiramente menor, e vezes VPA na faixa de 9,95. Temos aqui um preço justo nas ações de R$ 22,04. Dividido pela cotação atual das ações de R$ 11,00, potencial de valorização de aproximadamente 100% nas ações. Então, o CEMIG hoje tem muita margem. Quer ver ela ficar com mais margem ainda se ela viesse para baixo do valor patrimonial. Aí sim que a ação traria uma margem de segurança muito boa no quesito valorização e ainda por cima seu dividendo seria bem expressivo. Bom, dividido por 5,55 aqui de PL, vezes um ROI médio na faixa de 60, perdão, falei ROI não, é payout, pessoal, me confundi, tá? Vezes payout médio de 60%, dividend yield projetivo de 10,8% nas ações. Então perceba, bons dividendos e ainda por cima um bom potencial de valorização. Quarta ação aqui da lista, as ações da Vale, pessoal. A Vale também, todo mundo fala que é cíclica, tudo mais, realmente ela é cíclica, tá? Mas assim como a Petrobras, ela paga um dividendo bem expressivo. E aí, com esse dividendo aqui médio na Vale sendo bem expressivo, a ação também gerou um belíssimo retorno para o acionista, 456% nos últimos 10 anos. Quando a gente pega aqui, ó, né, o retorno anual composto em Vale, ou seja, né, 400 aqui arredondando para 77%, 19,16% ao ano, já reaplicando todos os dividendos. Detalhe que o retorno da Vale chegou a ser maior, é que agora a empresa está num ciclo de baixa por conta de questões da China, né? Que ela tem passado por um estímulo não muito favorável no mercado chinês. Então, o minério de ferro, que é o principal tipo de produto aqui da Vale, tem sofrido a desvalorização da commodity por conta da China, que tem enfraquecido seus estímulos monetários. Mesmo assim, são nos ciclos de baixa que moram as grandes oportunidades. E
E hoje Vale, ainda tendo um carrego com dividendos interessante, tende a pagar ali de 8 a 9% na sua média, e fora que se Vale continuar crescendo a uma taxa, né? Vamos considerar aqui, ó, menos payout médio de 30% e vezes ROIC na faixa, o ROIC também fica na média da Petro, então de 13, crescimento de 9,1%. Se ela pagar um dividendo médio de 9% ao ano, isso dá para a gente, né, um retorno embutido no preço da ação de 18,1% ao ano. Fora que se a commodity se valorizar, esse retorno pode superar acima de 20% com certeza. Colocando aqui, ó, múltiplo do Benjamin Graham na empresa também está barata. O EBITDA por ação fica na faixa de 15, quando a gente pega o EBITDA ali dos últimos 12 meses, né, e subtrai pela quantidade de ações, e a gente multiplica isso aqui pelo valor patrimonial da ação, que está de 47. Então, Vale hoje teria um preço justo de R$ 125, que dividido, né, pela cotação atual de 56, que eu já enxergo que está barata, tem um potencial de alta de 124%, fora os bons proventos que podem continuar sendo pagos para vocês. E um outro indicador que funciona tanto para a Petro e também para a Vale é o EV sobre EBITDA, que mede o valor de firma da empresa com, né, a geração de caixa, o EBITDA. E perceba que a média de Vale já chegou até em 16 vezes em cenário de euforia. Consequentemente, hoje a ação está muito barata, porque apenas se ela fosse para ser negociada por um EV/EBITDA muito superior ao que está agora, na faixa de 16 vezes, ela teria que ter 1,2 trilhão de valor de firma. Aí vocês pegam um valor de firma D, só para uma métrica, tá? E tirem a dívida líquida, que fica na faixa de 66 bilhões. Você teria um valor de mercado justo para a Vale, em cenários de euforia, de 1,1 trilhão. Dividido por 2,5Cs agora, ela tem um potencial de alta para ficar cara de 342% na cotação. Aí Vale seria uma empresa muito valiosa. Eu não acredito que vá se valorizar tudo isso, tá muito otimismo. Mas uma valorização de 50% a 70% já fica mais plausível, aliado a um dividendo interessante no médio e longo prazo. Fora esse carrego, né, que você pode ter na empresa também para se aposentar. Agora, pessoal, última ação aqui dessa lista, as ações da BR Partners. A BR Partners, pessoal, no caso é uma microcap, tá? É um banco de investimentos. Diferentemente dessas daqui grandonas, large caps da bolsa, a BR Partners é uma empresa menor. O valor de mercado é menor, a ação deu uma subida, tá? Então o valor de mercado veio a subir, mas ela ainda continua, obviamente, sendo uma microcap. Quando eu pego aqui, né, 17,44 e multiplico pelo número de ações, a empresa vale na bolsa quase 2 bilhões. Mesmo assim, é uma microcap, porque microcap no Brasil são empresas que estão cotadas abaixo de aproximadamente 3 bilhões de valor de mercado. E hoje aí a BR Partners se encaixa nesse nível. Ela é um banco de investimento sem atividade de crédito. Pablo, o que isso significa? Traduza para nós. Bom, vocês conhecem o Banco do Brasil, conhecem o Itaú, conhecem o BTG Pactual e sabem que eles são bancos comerciais múltiplos. Eles têm na sua carteira de crédito, em suas linhas de negociação, tecnicamente emprestar dinheiro para receber depois, né? Com acréscimo de juros. Então eles emprestam na expectativa de receber depois. Quando no caso, esse serviço não é cumprido da maneira 100% correta, o que acontece? É algo que a gente chama de inadimplência, que é o calote por parte dos clientes nas instituições financeiras. E a BR Partners, ela está livre disso, porque ela é um banco de investimento. Ela não tem como principal atividade de crédito, ela tem intermediação de terceiros, ou seja, né, o Wealth Management, que faz ali gestão de grandes fortunas, e a empresa intermedia, né, ali consequentemente faz intermediações financeiras para grandes famílias. E também, quando a gente olha para a questão de IPO, Pablo, como assim? Quando a gente está no mercado aquecido, por exemplo, né? A empresa é responsável por fazer IPOs por várias empresas. Então, olha só que interessante. A empresa não trabalha com capital próprio, ela trabalha com capital de terceiro e rentabiliza em cima disso. Consequentemente, a BR Partners, aparentemente um negócio excepcional e até melhor do que o dos grandes bancos. Hoje a empresa tem uma margem líquida de 51%, a cada 100 de receita ela reporta R$ 51 de lucro, tem um ROI, retorno sobre patrimônio líquido, de 22%, isso aqui é ROI de Banco Itaú. Então olha só a eficiência que a empresa tem entregue, principalmente num cenário de juro alto. Se em juro alto ela já está entregando isso, imagina só quando a Selic engatar um ciclo de queda. A empresa pode trazer sim um crescimento muito interessante na sua receita. E aí, pessoal, quando a gente olha para a Small Cap, a gente esquece preço justo e preço teto, tá? Como a gente calculou nas hoje. A gente olha para o indicador ainda mais poderoso, o famoso PEG Ratio do Peter Lynch.
Pablo, que raios é esse? Nada mais é do que você pegar o PL da empresa e dividir pela sua taxa de crescimento média. Qual que foi a taxa de crescimento média nos lucros da BR Partners? Quando a gente pega aqui, ó, nos últimos 5 anos, perceba que a empresa saltou de um lucro de 22 milhões para esta faixa de 180 milhões. Então, 180 dividido aqui por 22, a gente teve um crescimento total no lucro da BR Partners de 718%. Quando a gente coloca isso aqui na taxa equivalente, né, 718% de crescimento em apenas 5 anos, isso dá um crescimento de 52% ao ano na média. Então, perpetuar que BR Partners cresça o seu lucro a uma taxa de 20% ao ano parece ser algo bastante plausível. E quando a gente pega aqui, ó, PL atual da ação de 10,23 e divide pela taxa média da empresa, pela taxa média de crescimento de 20, a gente tem 0,51 de PEG Ratio. O Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1 já é uma ação barata e abaixo de 0,50 a 0,60 já é uma extrema barganha. Então perceba que BR Partners hoje, para ser mais ou menos cara, cotada no seu preço justo dado ao resultado atual, ela teria que estar cotada pelo menos por 20 vezes lucro, ou seja, o dobro da cotação atual. A ação, para ficar cara, teria que valer, basta você pegar aqui, ó, 17,44 e multiplicar por 2. A ação teria que valer R$ 34,88, o que traria um valor de mercado na faixa de 4 bilhões de reais. Aí sim, BR Partners, para mim, já não seria uma pechincha. Mas sabe o que eu mais fico abismado com essa empresa? É que se a gente perpetuar, vamos supor, hoje ela está tendo um resultado de 180 milhões por ano, 20% ao ano durante 10 anos no tempo, daqui a 10 anos, a BR Partners, sabe quanto que ela pode estar lucrando? 1,1 bilhão. Imagina se lá no futuro a empresa tem um crescimento desse aqui, como ela tem entregue, com boa gestão, 1,1 bilhão de lucro, lá no futuro a empresa cotada por 13 vezes o seu preço-lucro, ela poderia valer na bolsa 14,13 bi, o que, dividido pelo valor de mercado atual, ela teria um potencial de alta aproximado aqui, né? Eu fiz aqui o cálculo errado, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, 14.500 e dividir, né, no caso, por 2.000. Agora sim vai sair certinho, tá? Peço desculpas aqui para vocês. Teria um potencial de alta de 625% na cotação. E, consequentemente, né, o dividendo sendo pago, esse retorno poderia superar facilmente os 1.000%, trazendo uma rentabilidade próxima de 30% ao ano. Essa é a vantagem de ter small caps na carteira, você ter esse retorno mais elevado. Mas claro, não é fácil, também tem seus riscos, né? É uma empresa pequena, subnichada, tem risco de concorrência, então temos que sempre acompanhar. Mesmo assim, para dividendos parece ser uma bela opção, paga de maneira trimestral, pode alimentar sua carteira de renda passiva e ainda por cima, tá? Está barata e tem esse potencial de valorização bastante significativo, tá? Pablo, pelo amor de Deus, que difícil, quantos cálculos que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione em tempo real um conhecimento a mais, que mitigue nossos riscos e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que essa planilha é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Fora que você contém mais de 100 ações aqui que você pode estudar. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. E terceiro fator, pessoal, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle. Mega investidores aí, baleias do mercado. Fora que você também tem, né, preço teto projetivo. Então olha só que oportunidade. O link, Pablo, tá bom, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você também pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem voltado com muita força e eu tenho postado vídeos frequentes aqui para vocês. Então, tornem-se membro também aqui do canal.
Bom, pessoal, por este vídeo é isso. 5 ações aí para vocês se aposentarem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, tá? Quais tópicos que vocês querem que eu traga no canal, que com certeza eu vou estar atendendo o pedido de vocês. E se vocês têm alguma dessas ações aqui citadas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!